Olá, sejam muito bem-vindos ao canal RPA Simplificado. Eu sou Gabriel Moreno, especialista em RPA, e hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito poderosa da UiPath, que é o Document Understanding. Com o Document Understanding, vocês conseguem treinar uma inteligência artificial para fazer a leitura de determinados modelos de arquivos treinados por vocês, onde ele vai extrair essas informações e depois a gente consegue integrar isso junto com o UiPath para pegar essas informações e preencher em determinado sistema ou colocar numa planilha. Isso é muito útil quando a gente tem diversos modelos de documentos diferentes, e escaneados, riscados, com carimbo, com assinatura, e a gente quer extrair informações dele sem que haja a interação de um humano. Vamos lá então? O primeiro passo que a gente precisa ter então é o Document Understanding habilitado para a gente poder começar a fazer esse desenvolvimento. Então, já no Document Understanding, a gente tem duas opções, tá? Que é de documentos estruturados e semi-estruturados, e documentos que não são estruturados são completamente complexos. Tá? Qual é a diferença de um para o outro? A gente tem, por exemplo, modelos de invoices, de notas fiscais, que seguem um determinado padrão ou chegam perto de um padrão, então a gente pode utilizar essa opção. Se a gente não tem isso, a gente pode utilizar essa opção aqui, porém ela ainda está em preview e até não está habilitada para uso. Então, vamos criar primeiramente aqui o nosso projeto. Nós vamos utilizar o modelo clássico, nós vamos colocar aqui notas fiscais de produto. Aqui nas opções avançadas a gente não vai mexer em nada, mas a gente tem algumas opções para utilizar, que método que a gente vai utilizar para fazer essa extração. Então vamos criar. E aqui a primeira coisa que a gente precisa fazer é adicionar uma massa de dados para o nosso treinamento. Então a gente pode adicionar documentos para a gente fazer o nosso treinamento da nossa ferramenta, do nosso projeto. Então aqui a gente pode adicionar modelos como PNG, JPG, PDF ou TIFF. Aqui eu já tenho 30 notas fiscais separadas, que eu estou utilizando uma database pública dessas notas aqui, então vocês vão ver que não são modelos oficiais, né, mas eu vou arrastá-las para cá e vou aguardar o processamento delas aqui inicial, onde ele vai fazer o upload e separar os nossos documentos. Vamos aguardar então. Então, com o nosso upload concluído aqui, vocês podem ver que ele já fez uma pré-análise dos dados que eu enviei e já identificou que o tipo desses documentos é um do tipo invoices, que ele já tem alguns tipos pré-cadastrados, então ele já coloca que o tipo de todos esses documentos é invoice, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente não vai utilizar esse tipo de documento invoice, então a gente vai adicionar um novo tipo de documento. Nós vamos dizer que ele é um documento do tipo custom. Aqui a gente tem algumas opções, então vocês podem ver que o invoice é um deles. Então a gente vai colocar custom e vamos colocar notas produtos, que é o nosso tipo de documento. E vamos adicionar. Adicionando ele, a gente pode ver que ele está vazio aqui. Então a gente vai vir aqui nas notas, nós vamos selecionar todas as notas e vamos aqui em cima em mover, movendo elas para notas produto. Então ele vai fazer o movimento, então ele já moveu todas as notas e a gente pode vir aqui agora no Invoices e clicar aqui nos três pontos da direita e deletar o tipo de documento. Então vamos deletar o documento. Com o documento deletado, agora a gente consegue trabalhar nas nossas notas fiscais, tá bem? Então, vamos lá. A gente primeiramente precisa entrar aqui no documento. Vocês podem ver que o document type dele já está notas produto, que foi o que a gente criou, e a gente precisa ir em annotation. Então a gente clica em annotate e a gente vai, nosso documento ele vai ser exibido aqui, assim como todos os outros documentos. Então a gente tem para cada documento, a gente tem a visualização dele aqui. O que a gente precisa fazer agora é clicar em Invoice, né, no nosso primeiro documento, e adicionar alguns fields. O que são esses fields? São as informações que a gente necessita extrair do nosso documento. Então eu vou clicar em adicionar aqui,
pode ser um field ou pode ser um table. Vamos começar por um field. Vamos dar um nome para ele, order ID. A gente viu que o order aqui ele é um numérico, a gente pode definir o tipo de campo que a gente quer devolver. Nesse caso aqui, vou deixar uma string, porque a gente não vai fazer nenhum tipo de cálculo com ele, e vou adicionar. Vou adicionar outro campo chamado Customer ID, que seria o ID do nosso cliente, que também é uma string. Vou adicionar outro campo, que seria o Order Date. Aqui eu posso colocar date, posso colocar string, mas também quero que ele me devolva com uma string. Depois, se for necessário, eu trabalho com ele dentro do UiPath. Então, vamos adicionar. E vamos mais pegar algumas informações aqui, como o contato, o nome de contato. Então, vamos adicionar outra informação. Contact name. E agora, vocês podem ver que a gente tem uma tabela aqui embaixo, certo? Então, eu vou vir aqui em add, table, e aqui a gente precisa dar um nome para o nosso campo da nossa tabela, tá? Então, a gente, primeiramente, vai ter o nome do product name. Vamos adicionar outra coluna aqui na direita e nós vamos ter o unit value. E se não me engano, ele também tem o total value ali. Vamos adicionar mais um campo na nossa coluna, total value. E vamos salvar. Voltando então para o nosso documento, vocês podem ver que aqui na direita agora eu tenho uma tabela e quando eu clico nela eu tenho algumas informações. Acabei aqui que a gente esqueceu de, na verdade não é, a gente esqueceu de fazer o preenchimento de algumas informações. Deixa eu ver aqui o que ficou faltando. Na verdade a gente tem a quantidade e o unit price. Vamos alterar aqui então, a gente vai editar a nossa tabela aqui. E não é total value, né? É unit price. Vamos abrir aqui. Unit price. E aqui vai ser, na verdade, a quantidade. Quantity. Beleza, vamos salvar. Agora sim. Tá. E falta a gente fazer mais uma edição também, que é total value e aqui é unit price. Perfeito. Agora então com as informações preenchidas, né, com os nossos fields criados, a gente precisa fazer o annotate ou o tagueamento ou outras nomenclaturas que podem dar por aí, dependendo da ferramenta que você está utilizando. Mas o resumo é, a gente precisa dizer para esse documento quais são os campos. Então a gente vai clicar, por exemplo, o Order ID. A gente pode vir aqui e selecionar o nosso Order ID que a gente criou. Vocês podem ver que ele vai ficar colorido e aqui na direita ele vai pegar o valor como ele conseguiu ler, tá bem? Isso a gente tem que fazer para esses 30 documentos que a gente fez o upload, tá? De forma unitária para a gente conseguir ensinar o nosso modelo com esses dados aqui. Tá? Então, por exemplo, seguindo aqui no primeiro documento, Customer ID, vocês podem ver que ele tem uma letra do lado, então isso aqui ajuda a gente a acelerar um pouquinho. Então, posso clicar aqui, letra C, que é o Customer ID. Posso clicar aqui, R, que é o Order Date. Contact Name, a gente sabe que é o N. Ó, vocês podem ver que tem dois campos aqui, então eu posso simplesmente selecionar os dois campos arrastando e clicar em N. E aqui vocês vão ver na direita que ele já pega a informação. Para a table, a gente precisa expandir ela aqui e a gente também tem alguns atalhos. Então, por exemplo, vou selecionar o 5, ele é o meu, na verdade, eu seleciono o nome, ele é o meu product name, que é o Q. Eu tenho a quantidade, que é o W, e eu tenho o preço unitário, que é o E. Então, vocês podem ver que ele vai montando a nossa tabela
aqui embaixo, tá bem? Ó, vocês podem observar aqui que ele vai montando. Então, novamente, vou selecionar Product Name, Q, quantidade, W, preço, E. E assim, a gente precisa fazer isso para todos os documentos. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou acelerar o vídeo para vocês não ficarem olhando eu fazer isso, porque é um trabalhinho, mas vocês vão ver que isso aqui é compensador lá no futuro. Então fique aí e aguarde enquanto o vídeo vai rolando aí, enquanto eu faço o tagueamento. Bom, então agora com o nosso projeto finalizado, a gente conseguiu taguear todos os campos. Vocês podem ver que o status agora dele mudou para treinamento em progresso. Então, quando a gente concluir toda a etapa de tagueamento ou notation, né, ele vai mudar para o treinamento em progresso e isso aqui pode demorar um pouquinho, tá bem? Então vamos aguardar o nosso treinamento, vamos aguardar que ele conclua essa informação aqui para nós e aí eu volto logo em seguida quando isso aqui tiver concluído. Agora é possível ver que o nosso status aqui já não está mais em progress e a gente tem aqui uma média, né, que está em amarelo. A gente consegue clicar aqui ela e a gente consegue ver que a confiabilidade do nosso modelo está em 67 de 100, né, e a gente pode melhorar isso adicionando mais documentos. Esse aqui não vai ser o nosso caso, porque é apenas um exemplo, mas o recomendado é que vocês adicionem mais documentos quando esse modelo for para produção e treinem ele com mais documentos. Quanto mais documentos utilizados, mais preciso vai ser o nosso modelo, tá bem? Então eu posso clicar aqui, a gente tem uma aba aqui na esquerda, Mensure, então a gente consegue visualizar aqui algumas informações também, né? Ele dá algumas recomendações do que a gente precisa, então a gente tem que adicionar de 50 a 100 documentos, todos os campos aqui tem uma acurácia maior de 81%, então foi o que ele conseguiu aqui, ele está dizendo que isso é bom. Tem alguns fields aqui que não estão tão bem performáticos, mas isso a gente consegue alterar colocando mais documentos. A gente consegue ver a qualidade aqui do nosso dataset, né? Então a gente tem 30 documentos, o ideal é que a gente tenha de 50 para mais, e aqui mais algumas métricas para cada campo. Então vocês podem ver que nos campos que não são tabelas, ele conseguiu uma precisão de 100%, né? Mas os da tabela foram abaixo aí de 67% e alguns com 50%. Isso aqui para a questão de testes não vai influenciar muito para a gente, porque a ideia é mostrar para vocês como que a ferramenta funciona. Então vamos publicar agora esse modelo para a gente conseguir utilizar ele no UiPath. Então a gente vai clicar em Publish aqui na esquerda. Nós vamos criar um projeto, uma nova versão do projeto. Eu vou chamar ela de Model NF, nota fiscal, leitura de notas fiscais na descrição e vou colocar aqui o nosso modelo, né, que foi treinado em notas de produto e vamos criar um documento. Então agora a gente tem esse nosso modelo, né, ele está aqui cadastrado, então a gente tem a data de cadastro, versão, isso que a gente precisa fazer o deploy dele, né? Então a gente precisa habilitar a opção aqui para deployed e a partir desse momento a gente já consegue utilizar ele dentro do UiPath, tanto do Studio como o Web, e a gente também pode integrar através de APIs com outros sistemas. Então eu posso clicar aqui em Integrate via API e a gente tem a documentação dele, né, para fazer a integração dele com
outros sistemas que não UiPath. Então a gente pode fazer em Python, Java, C, Node ou qualquer outro que a gente queira através dessa documentação, tá bem? Então isso aqui é bem legal. Agora a gente vai para o UiPath Studio, né, no nosso desktop, e a gente vai fazer a utilização desse modelo. Dentro do nosso UiPath agora, com o nosso projeto já criado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o pacote do Document Understanding. No meu caso aqui já está instalado, mas o nome do pacote é uipath.documentunderstanding.activities. Então a gente precisa fazer a instalação dele para ter acesso às atividades que vão permitir com que a gente conecte com o nosso modelo. Feita a instalação desse pacote, no nosso menu de atividades, se a gente pesquisar por Document Understanding, vocês podem ver que a gente tem uma quantidade considerável de atividades para fazer a utilização do Document Understanding. Mas a atividade que a gente vai utilizar hoje é o Extract Document Data. Então a gente vai arrastar essa atividade para o nosso design. E agora vocês podem ver que a gente precisa preencher algumas informações, como qual é o projeto que a gente criou. Então, se a gente clicar aqui, a gente tem o nosso projeto de notas fiscais, que foi criado. O nosso Extractor, que é o nosso modelo, que foi treinado por a gente. Então, a gente tem o Model NF, que foi o que a gente deu o nome, V1. Perfeito. E agora, ele vai mostrar aqui para a gente os campos que esse modelo nos dá. Então, a gente tem aqui todos os campos. Contact Name, Order Name, Customer ID, Order ID, e entre outros que a gente criou lá. O nosso input é o nosso documento. Aqui eu vou selecionar um documento fixo, mas fique claro que você pode fazer isso um for each dentro de uma pasta, alguma coisa, ou buscar os documentos de um e-mail, ou de qualquer lugar que for, para colocar isso aqui dentro de um loop. Mas como é um exemplo, eu vou utilizar um documento fixo aqui. Então eu vou buscar o nosso documento aqui. Tem alguns documentos para testar. Então eu vou selecionar um documento aleatório aqui. Vou clicar em abrir, tá bem? E ele está preenchido agora aqui para fazer a leitura. Outro ponto que a gente precisa fazer é, nas propriedades dessa atividade, a gente precisa colocar aonde que esses resultados vão ser armazenados. Então, vou colocar aqui results, vou criar uma variável chamada results e vou colocar no document data. Bom, agora a gente já tem acesso aos nossos dados dos documentos. Então, vamos adicionar um message box aqui e vamos utilizar a variável results. E dela a gente tem que colocar .data, tá bem? E dentro do data a gente tem todos os campos que a gente colocou lá. Então eu vou colocar, por exemplo, o order ID aqui. Vou colocar .toString porque eu vou concatenar ele com, por exemplo, o results.data.contactName. Tá bem? Então aqui a gente vai trazer o order ID e o nome do contato. Beleza. Então eu vou salvar aqui, vou debugar o nosso projeto e vamos ver como que está sendo a execução dele agora. Bom, vocês podem ver que apareceu então o nosso Order ID e o nosso Contact Name aqui, tá bem? Então, a gente tem outro ponto aqui que é o nossa tabela, né? Nós fizemos uma tabela aqui onde a gente tem os detalhes do produto e como é que a gente faz isso agora, né? Então, eu vou voltar aqui para o nosso UiPath. Eu vou comentar essa message box, porque a gente não vai utilizar ele por enquanto, e vou adicionar um for each, uma atividade for each. Nessa atividade for each, a gente tem que passar como entrada para ela o results.data.items, que são os itens da nossa tabela, e salvar. Passando essa variável para cá, a gente tem agora o nosso current items, que a gente vai ter disponível os nossos campos dentro da nossa tabela, né, que a gente criou anteriormente. Então aqui dentro do nosso código eu vou adicionar um log message e vou pedir para ele exibir para nós o current item, ponto. E aqui vocês podem ver que a gente tem preço unitário, quantidade e nome do produto, que foi o que a gente tinha criado lá no nosso Document Understanding. Então, eu vou querer o nome do produto e aqui é importante a gente utilizar .value
porque a gente tem alguns atributos nele, por exemplo, como a confiabilidade, né? Quanto que esse dado foi preciso, então a gente vai utilizar ponto .value. Vamos concatenar com um traço e vamos trazer aqui também nosso current item, ponto quantidade, ponto .value também. E agora a gente também vai trazer para cá nosso current item, ponto unit price, que é o preço unitário, ponto .value também. Perfeito. Então, vou salvar e vou executar o nosso código e vocês vão poder observar que no nosso output, aqui na esquerda, ele vai aparecer cada linha do nosso arquivo. Ó, perfeito. Então, vocês podem ver aqui que na esquerda a gente conseguiu exibir, então, cada linha que estava no nosso arquivo com o nome do produto, quantidade e preço unitário. Tá bem? Se a gente for exibir aqui, ele trouxe essas informações para a gente, tá bem? Para cada linha do nosso arquivo. Então, o Document Understanding ele é uma ferramenta muito poderosa, tá? Em termos de leitura de arquivos, ele trabalha com arquivos escaneados, como eu já disse anteriormente, e isso é um grande avanço e a gente consegue eliminar grande trabalho manual nos nossos processos e nossas aplicações. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e não deixa de acessar a nossa comunidade no Discord, que está no link aqui na descrição.